as interferências de Trump, no caso Bolsonaro. Esse é o nosso tema. Vamos falar disso, mas antes dá uma olhadinha na nossa vinheta. Bom, a notícia da semana que tem mobilizado as pessoas é aquela bendita carta que o Donald Trump escreveu e também nas redes sociais, onde ele basicamente chantageia a justiça brasileira a respeito do caso Bolsonaro. Isso tem gerado muitas interpretações e como está todo mundo interpretando, eu me sinto no direito também de falar aquilo que na minha opinião é bastante óbvio e que nem sempre é falado, né? Antes de mais nada, é bom a gente estar notando alguns detalhes, né? Que essa taxação, quando ele fala assim, que o Brasil ele precisa parar de perseguir o Bolsonaro, que está tendo uma caça às bruxas, e que se o Brasil continuar desse jeito, pelo fortalecimento da democracia, ele vai impor ao Brasil uma taxação de 50%, né? Aí criou-se todo um terror em cima disso e ficou aquele jogo, né? Quem é culpado? O culpado disso é a família Bolsonaro, é o Bolsonaro, e agora como que fica o agronegócio diante de tudo isso? Como que o Lula vai responder tudo isso e tudo mais, né? Bom, é bom a gente estar entendendo que já é estratégia do Donald Trump ameaçar os países com sobretaxação. Ele tem feito isso sistematicamente com a China. Aí você pode pensar assim, né? Ele está fazendo isso com a China por conta que a China é, entre aspas, comunista. A gente sabe que a China não é comunista coisa nenhuma, mas tem gente que parte dessa retórica, né? Na verdade, a China está muito bem inserida no sistema capitalista. Mas, né, e já é uma prática, mas você pode ver que ele faz isso com países que sempre foram muito alinhados a ele, como por exemplo o Canadá, né? Ele ameaçou, colocou sobretaxas ao governo canadense e também ao México e à Europa e assim por diante. Então isso já é uma prática, uma estratégia que ele está fazendo, uma estratégia idiota, né? Porque estamos numa economia globalizada, temos hoje todo um intercâmbio, os diversos países estão interligados, seus sistemas produtivos, então é meio surreal você imaginar que por pura e simples barreiras alfandegárias você vai conseguir alguma grande mudança na economia brasileira. O fato é que o sistema econômico americano está assim bastante vamos dizer assim, fragilizada de um tempo para cá. Se a gente for, por isso que é importante dar uma olhada em todo o retrospecto da história do capitalismo, para a gente entender que o capitalismo ele é um sistema que sempre vai funcionar dentro de crises, dentro de solução de crises atrás uma das outras, né? Então, se a gente for olhar, quando o capitalismo ele surge, ele se fortalece lá no século XIX, né, quem emerge como uma grande nação líder capitalista era a Inglaterra. Depois disso, entrando no século XX, tivemos duas guerras mundiais, os Estados Unidos consegue se fortalecer e se coloca como uma nação hegemônica no sistema capitalista, né, tomando a liderança de tudo isso. Daí a gente vê que o mundo entra numa globalização, a economia ela vai rapidamente cada vez se tornando mais interligada e o sistema econômico americano começa a ser fragilizado, porque hoje nós não temos apenas um núcleo de produção, seja ele o que for, industrial, agrícola e tudo mais, né? Aí a China ela consegue se organizar e começa a se impor e a ameaçar a hegemonia norte-americana. Com isso, os países periféricos, como o Brasil, né, puxando a liderança desses países periféricos, junto com a África do Sul, com a Índia, que é outro país que está em ascensão fortíssima, se junta com a China e a Rússia, que é já historicamente uma nação que sempre fez um contraponto contra os Estados Unidos, hoje nem tanto, né, ela já perdeu muito da sua relevância nesse sentido, mas não deixa de tê-la, né? Os Estados Unidos ele se vê meio que acuado, né? Porque ele começa a ter dificuldade de manter essa hegemonia, inclusive diante da moeda, e a gente vê os BRICS fortalecendo a ideia de fazer comércio sem usar moeda americana, sem usar o dólar, ou seja, uma nova forma de transação econômica.
E isso faz com que acenda uma luz vermelha na cabeça do Donald Trump, que é uma cabeça vazia. A gente sabe que o Donald Trump é uma pessoa de cérebro de ameba, né? Ele tem um monte de argumento furado, se der tempo a gente até comenta nesse vídeo, mas eu tenho medo do vídeo ficar muito extenso e não é muito bom de fazer um vídeo muito extenso, né? Mas de qualquer maneira, o que começa a acontecer, né? Os Estados Unidos hoje, com o governo Donald Trump, ele fica procurando pretexto para jogar com essas questões alfandegárias, essas, vamos dizer, essas imposições de taxações e tudo mais, para tentar puxar o mundo para o seu domínio hegemônico. E a coisa está muito difícil porque o mundo já não comporta mais esse sistema. E a tendência é os Estados Unidos se enfraquecer, a moeda deles perder importância, e isso é uma questão de tempo, e eles estão percebendo que esse tempo está se aproximando, né? Está muito próximo. Paralelamente, nós temos a situação política no Brasil. Nós temos um governo de esquerda, Lula, na verdade, uma centro-esquerda, que tem gente pirada que diz que é de radical, mas de radical Lula não tem nada, né? Uma esquerda muito mais pro centro do que outra coisa. E nós tivemos um governo de ultradireita extremamente fracassado e que só fez bobagem, né? Não adianta vir defender o Bolsonaro, porque o Bolsonaro só fez bobagem, né? E o que acontece? O Bolsonaro está com problemas judiciais sérios, ele é extremamente covarde, colocou o filho dele, o Eduardo Bananinha, para fazer campanha lá fora, para chamar atenção. O Donald Trump precisando de uma desculpa para poder taxar o Brasil, que está um dos países que está encabeçando esse movimento das transações econômicas sem usar o dólar, né? Uma vez que isso vai dinamitar o dólar, se isso acontecer, porque o dólar vai perder valor. A partir do momento que as pessoas, os países, começam a fazer transações econômicas em outra moeda sem ser o dólar perde sua importância, perde o seu valor e tende a ter muita dificuldade de se manter hoje com seu significado econômico, cultural e assim por diante dentro das outras nações do mundo. Então, quer dizer, o Donald Trump, sabendo disso, fala assim, puxa, tá lá o Brasil, vamos ameaçar. Tem esse pentelho aqui desse Eduardo Bolsonaro falando, buzinando no meu ouvido que o pai dele é um injustiçado. Vou colocar como desculpa que o Brasil não está respeitando a democracia e os direitos humanos e vou ameaçar com uma taxação de 50%. Ponto. É isso, né? O Donald Trump precisava de uma desculpa. Bolsonaro é uma desculpa. Trump morre de amores por Bolsonaro, apesar de que, por motivos políticos e estratégicos, nós corremos o risco, sim, do Bolsonaro conseguir fugir para os Estados Unidos com o apoio de Donald Trump, né? Porque são dois malucos, dois alocados, dois aloprados, dois sem noção, né? Em termos práticos, a taxação do comércio com os Estados Unidos, né, para exportar, para o Brasil exportar para os Estados Unidos, isso pode gerar problemas econômicos. Para quem? Pode gerar problemas econômicos basicamente para o setor do agronegócio, em primeiro lugar, e em segundo lugar, a produção da siderúrgica, né, aço, alumínio, etc. e tal. Basicamente isso. Tem toda uma questão aí referente às redes sociais, que eu acho que é uma questão boba, né? Porque, entre aspas, porque eu acho que boba no sentido de que as redes sociais vai ter que ser regulamentada, né? Porque esse papo que você tem que ter liberdade de expressão, você pode falar o que você quiser, cometer crimes na internet de racismo, homofobia, transfobia, etc e tal, isso não tem como ser, não dá para se manter, isso aí é um absurdo, né? Os Estados Unidos falar de direitos humanos é um outro absurdo, porque eles apoiam a aberração que está acontecendo lá na faixa de Gaza, vocês estão sabendo, né? Que Israel está oferecendo comida para o pessoal da faixa de Gaza, né, para os palestinos, e quando os palestinos vão pegar comida, eles metralham, e os Estados Unidos apoiam esse tipo de coisa. Então, sabe que os Estados Unidos está preocupado com direitos humanos, coisa nenhuma, e muito menos com liberdade, ele está preocupado com a sua posição hegemônica. Então, efeitos práticos para nós, desemprego, pode gerar um certo desemprego, vai ser muito grande? Na minha visão, não, porque o agronegócio emprega pouco. O Brasil já está desindustrializado já faz um bom tempo. Pode-se perder empregos no setor da siderúrgica ou num setor muito específico, né, como a questão de produção de avião, como a Embraer,
Pode ter também, mas não é uma ameaça tão grande, primeiro, porque o Brasil já abriu seu leque de relações comerciais e hoje o principal relacionamento comercial do Brasil é a China. É lógico que os Estados Unidos têm a sua importância comercial, mas toda essa chantagem que está sendo feita vai ser o caos, porque o agronegócio vai ter dificuldade para vender. Quer que eu diga uma coisa? A tendência é começar a sobrar produtos do agronegócio e a pressão inflacionária em cima dos alimentos vai, no mínimo, vai ser sofrer uma diminuição, né? Ele vai abrandar. Com isso, a gente pode até ter um efeito positivo em termos de inflação de alimentos, né? E algum outro produto. É uma situação que requer do governo federal e do Lula tato. Eu entendo que o Lula deu a resposta certa, é lógico que tem que abrir negociação, mas tem que a reciprocidade, né? Você taxa 50%, taxa 50%. Se não tiver negociação, não tem outro. Agora, a questão do Bolsonaro é uma mera desculpa. É uma mera desculpa e o que nos preocupa é o fato de que ele pode sim ajudar o Bolsonaro a fugir, né? Porque são dois loucos, dois malucos, e seria esse o quadro, né? É um governo que está, na minha opinião, mais perdido do cachorro quando cai de mudança, porque não é isso que vai fazer ele melhorar a economia americana, né? Vocês estão sabendo que, por exemplo, ele está perseguindo as universidades. Então, como que ele quer alcançar a China, que a China está mordendo o calcanhar dos Estados Unidos, e ele vai fazer perseguições no mundo acadêmico, né? Com ideias idiotas, como, por exemplo, perseguição a migrantes e tudo mais. Então, é esse o fato. Eu acredito que isso sinaliza pura e simplesmente por um fato de que os Estados Unidos tendem a cada vez mais perder a hegemonia dentro do capitalismo mundial. Não é só a China, né? E ele entende que ele tá desesperado, na verdade, né? E ele está tentando a todo custo conservar essa hegemonia. E, na minha opinião, ele não vai conseguir, né? E, no fim, no frigir dos ovos, o que vai acontecer na minha visão? O Bolsonaro vai ser condenado. Nós temos que ter muito cuidado para que ele não fuja para os Estados Unidos em especial. Até há pouco tempo atrás a gente pensava muito em Hungria, né? Mas agora já está meio materializada a questão dos Estados Unidos. E a gente tem essa guerra, esse conflito diplomático, econômico, político de um governo que quer interferir na nossa república, né? Nas nossas instituições republicanas. O Bolsonaro precisa responder pelos crimes que ele cometeu, e são muitos. Crimes na pandemia, crimes que ele cometeu lá na Praça dos Três Poderes, crimes múltiplos que ele fez de prejudicar os povos originários, e sem falar as falas racistas, homofóbicas, transfóbicas e tudo que te pode atribuir para essa criatura. Então, eu acho que seria isso, gente. Espero que você tenha gostado do vídeo. Gostou? Deixa um like, se inscreve no nosso canal. Beijo, fui!